Olá, Aderleide, Val, Cristina Ribeiro, todo mundo voltando. Só esperar um pouquinho, viu, Andréia? O povo retornar. Ó, a Andréia já enviou. Vou logo aceitar. Olá! Olá, Andréia, tá me escutando? Sim, boa noite. Boa noite. Gente, quem está chegando agora ou que estava acompanhando o primeiro bloco, né? Então, o primeiro bloco foi com a Mirla Cisne. A gente discutiu a questão mais geral, né, vinculada às relações patriarcais de gênero, divisão sexual de trabalho, relações de sexagem, a relação disso com o trabalho das mulheres de forma geral, mas também pensando o serviço social. E agora a gente vai dar continuidade à nossa live para pensar, né, as relações de gênero e a formação profissional. A Andréa Pacheco, professora doutora Andréa Pacheco, é professora da Universidade Federal de Alagoas, mas cearense, aqui da Barra do Ceará, quase minha vizinha, né? Barra não, né? Aqui perto. É um prazer trazer a Andréa, inclusive ela agora está como vice-presidente Nordeste da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa do Serviço Social, a ABEPS. Né? Começar agradecendo mais uma vez, Andréa, ao nosso chamado, né, a essa live CRES em Casa, né, dizer que o CRES Ceará agradece a sempre disponibilidade da Andréa para as nossas atividades, seja presencialmente, nos nossos seminários, no Fórum em Defesa do Trabalho e contra a Precarização do Ensino, e aqui agora, nesse momento, de forma virtual, na nossa live. Quer dar boa noite, Andréa, para as pessoas? Boa noite a todas e a todos. Dizer que é um desafio também estar aqui, né? Principalmente que pensar a questão de uma live, né? Nesse momento, nós não estamos no momento de férias, no momento em casa porque queremos, na verdade, é uma imposição desse tempo presente. Então, pensar que estar em casa também não é um momento de, eu tô produzindo, a gente tenta produzir, mas toda uma questão objetiva e subjetiva muito invade a gente, né? Então não é tão fácil a gente estar nessas lives, porque apesar da gente não estar indo para a universidade, na sala de aula, a gente está em várias frentes de trabalho, né? Parece que triplicou, quadriplicou, enfim, tá bem Uhum. difícil. Mas é um desafio e aí o nosso compromisso, né, nos faz o todo tempo ficar, né, nesses momentos também trazendo as reflexões. Então, é Uhum. isso. Estava assistindo É, desde o início, né, ver a dificuldade aí, José com participação especial. Então, não é fácil. é. E aí, já entrando na nossa temática, né, várias colegas, assim, a gente está em vários espaços ocupacionais, a docência, né, é um desses espaços, inclusive com a condição de extrema precarização, né, do nosso trabalho. Várias de nós muitas vezes se desdobra, inclusive acumulando, né, o exercício profissional enquanto assistente social, mas também, né, como professora, seja em cursos, pós-graduações ou mesmo em graduação, né? E falando do contexto daqui do Ceará, a Andréa conhece,
né? A gente tem aqui pouco, oficialmente, né, pelo EMEC, em torno de uns 60 e poucos cursos de serviço social, uns 20 cursos de educação, de EAD, né, educação à distância, uns 40 cursos presenciais, 2 são públicos e o restante são privados. As universidades públicas, né, que têm uma maior autonomia, inclusive porque, diferente do ministro da Educação e do nosso presidente, desse presidente, né, as universidades, elas, e aí ainda temos, né, a autonomia universitária da gente refletir, inclusive nesse contexto de pandemia, qual a função social dessa universidade, né? Hoje, inclusive, a gente teve uma reflexão nesse sentido, que há toda uma cobrança, né, uma imposição de produtividade, como se a gente estivesse aqui, né, de boas, sem fazer nada, em isolamento social, e uma cobrança desse trabalho. Mas diversas colegas, inclusive, que são professoras, docentes, supervisoras acadêmicas, supervisoras de campo, enfim, né, carrega toda essa pressão de dar conta, né, da docência do trabalho remoto, sem falar da condição das nossas estudantes, em grande maioria mulheres, e que nesse momento, então, queria começar te ouvindo profissional, né, em nível superior, e aí particularmente do serviço social, quais as implicações disso? Desculpa, repete porque houve um corte. Queria começar conversando contigo justamente dessa relação entre as relações patriarcais de gênero, essa divisão sexual do trabalho e a formação profissional, a condição de realização dessa formação profissional diante desses determinantes. Veja, a primeira coisa é a gente entender que o serviço social é uma profissão feminina. Mirla acabou de afirmar e reafirmar várias vezes aqui, né, no momento anterior, mas que não há esse processo de reflexão ainda na academia sobre essa realidade como deveria ser, né? Então, a gente ainda tem poucos estudos sobre as questões patriarcais, as questões do racismo, a questão da heteronormatividade, e a gente precisa avançar nisso. Então, apesar de nós sermos mulheres, vivenciarmos a experiência de ser mulher numa sociedade patriarcal, nós não conseguimos materializar isso e refletir isso na nossa profissão. Inclusive entendendo o nosso lugar na divisão social do trabalho. Eu não estou falando nem sexual, da social entre as profissões, né? E isso são questões que são colocadas hoje como desafio para a ABEPS. A gente vem trazendo esse debate, né, de ter as disciplinas de gênero, mas que aborde a questão do racismo, a questão da heteronormatividade e a questão de classe. Mas, infelizmente, os cursos ainda fazem essa discussão a partir da questão como uma disciplina eletiva, ou seja, você faz se você quiser, como se ela não fosse fundamental e estruturante da nossa formação profissional. Porque não basta só a gente entender o serviço social nas relações sociais, né? A gente tem que entender o serviço social nas relações sexuais, porque, por exemplo, há um diferencial entre pensar, por exemplo, políticas públicas. As políticas públicas, elas precisam ser pensadas dentro de uma dimensão das desigualdades. Então, pensar a raça, pensar o gênero, pensar a heteronormatividade. Então, se a gente conseguindo avançar isso, a gente realmente terá uma prática que a gente vai conseguir alcançar e também responder às demandas da classe trabalhadora, dos usuários que nos procuram. Porque muitas vezes a gente olha aquele usuário como usuário, como um número, como alguém, como mais um que chega lá. Não é mais um
é alguém que tem as suas demandas específicas, é uma mulher, uma negra, uma lésbica, e nisso, atrás dessas questões, dessas referências que ela tem, né, dessas questões individuais, mas que também são coletivas, tem-se necessidade. Então, como a gente fazer esse atendimento como se a gente fosse cega para essas questões? Então, quantas vezes a gente atende uma mulher com olho roxo e a gente nem sequer pergunta o que foi, não como uma forma invasiva, mas como uma forma de poder explicitar sobre os direitos, que existe a Lei Maria da Penha e que existe espaços de proteção, enfim. Então, a nossa formação ela ainda está muito a desejar com relação a isso. E aí a gente pensar essa formação hoje, por exemplo, esse trabalho remoto que está sendo colocado para nós mulheres, dentro dessa realidade onde a maioria das professoras são mulheres, onde a maioria dos alunos são mulheres. Então, como você tentar ter uma vida na normalidade, se nessa vida agora foi colocado muito mais desafio? Por exemplo, eu vou para a UFAL e da UFAL eu trabalho, eu almoço lá, às vezes eu até janto lá, eu passo o dia na UFAL. Agora não, eu tenho que preparar almoço, tenho que preparar jantar, eu tenho que preparar inúmeras coisas, tenho que organizar a casa, arrumar a casa, porque ela não se arruma sozinha. Então são essas questões que isso vai rebater na questão de como voltar a uma vida de normalidade, como o MEC quer, inclusive premiando as universidades que voltarem, sem perceber essas questões objetivas, porque isso é objetividade, e também questões subjetivas, né? Nós temos, se a gente for ver, veja, a população, nós somos 38 milhões de pessoas no Brasil que estão abaixo da linha de pobreza. São esses os meus alunos, sabe? São esses os alunos da UFAL, como são das outras universidades públicas e também privada, né? Então, desses 38 milhões, 27 milhões são mulheres. Então, veja, tem uma marca de classe, mas tem uma marca que corta na pele, que é a questão de gênero. Então, não dá para me pensar... eu vou, por exemplo, eu estou com o meu grupo de pesquisa, a gente está com o Frida em Casa, que é uma atividade que a gente está fazendo, com discussão, com live, com textos, indicando livro, indicando... outras lives. Então, mas eu não exijo dessas alunas, elas estão no projeto de PIBIC, estão fazendo as atividades, mas de uma forma diferenciada, porque a gente não está nas mesmas condições que a gente estaria num período que não é o da pandemia. Então, é importante a gente perceber isso, coisa que o MEC não faz, o CNPq não faz, cobrando, né, a questão do período das bancas, dos períodos dos trabalhos acadêmicos, como se tivesse tudo em tempo de normalidade. Então, é importante a gente perceber isso. Assim, é fundamental essa tua fala, porque, em grande medida, eu acho que as universidades privadas nem fizeram essa consulta sobre a condição, né, das professoras, dos e das professoras e das estudantes, né? E aí, obviamente, pensando no lucro, né, impuseram, né, para as trabalhadoras, seja na condição de docente ou de aluna, né, esse sistema. E o serviço social, nós já temos acumulado uma posição, inclusive, né, crítica em relação à forma como se dá a educação à distância, extremamente precarizada, mercantil, aligerada, só pensando, né, no lucro. E aí é bom que se diga que a nossa crítica não é em relação às ferramentas, à metodologia, mas como isso foi apropriada para o lucro, né, e a serviço das grandes empresas educacionais que não ligam minimamente para, né, de fato, o que a gente se preocupa, a qualidade da formação profissional. E agora, né, há uma cobrança enorme do MEC em relação às universidades públicas para que se adote também o regime,
né, do teletrabalho, das aulas remotas, enfim, desconsiderando, né, como você colocou, a condição, né, e aí não é só a condição estrutural, no sentido do acesso, quem tem acesso à internet, os aparelhos e os canais que as pessoas vão ter aula, em grande medida, por exemplo, no IFCE foi feita uma pesquisa, 94% dos alunos acessam a internet pelo celular. Já pensou passar 4 horas todo dia assistindo aula, fazendo trabalho, pesquisando no celular? Né? Tem uma coisa que antecede a isso. Se a gente for ver, 3 a cada 10 alunos do Norte e do Nordeste, a família tem a renda per capita de 1 até 2 salários mínimos. Então, imagina para essa pessoa, com 1 a 2 salários mínimos, conseguir... Nós estamos falando dos estudantes, eu não estou falando nem das famílias, estamos falando dos estudantes. Conseguir ter uma internet minimamente boa, né? Para poder acompanhar a aula, porque exige isso, para ler o trabalho, para fazer tudo isso. Então, é uma coisa que não bate essa conta. Então, é importante a gente entender isso. Né? E que além da estrutura, né, você estava dizendo, então, as condições sociais dessas pessoas. Então, tá todo mundo dentro de casa, o ambiente, e aí pensando na condição das mulheres, que são mães, que são trabalhadoras, muitas delas tiveram a sua renda reduzida. Então, enfim, você já entendeu, eu queria que você falasse como é que a ABEPS tem compreendido essa conjuntura e qual é a posição da ABEPS e quais as articulações que têm sido realizadas para a gente minimamente refletir e enfrentar esse processo. Então, o que a gente tem uma nota da ABEPS, né, com posicionamento, inclusive a posição é de suspensão do calendário acadêmico, né, porque por N motivos. Primeiro, da gente pensar que o debate ele não vai se dar entre a vida ou o lucro. Nós não entramos nessa discussão. Então, não há essa contradição aí entre a vida e o lucro, como está sendo colocado, né? Que a economia vai morrer, o Brasil vai morrer. A discussão não é essa. O que a gente tem que pensar é que é uma decisão ética pela vida. Então, quando a gente coloca que, por exemplo, na minha universidade, eu posso ir dar aula hoje, mas eu vou no meu carro, Mas e os alunos que vão pegar ônibus? E chegar lá, claro, eu vou ter contatos com eles, mas eu estou falando no próprio percurso, o quanto isso, né, vai rebater. Então, foi diante disso que, assim que saiu o confinamento, né, a questão do isolamento social, do distanciamento, a ABEP soltou do estágio. Por quê? Porque a 533, né, a resolução é bem clara. Existe estágio sem o supervisor acadêmico. Se as universidades estão com o trabalho remoto, não existe estágio remoto. Então, é importante a gente entender isso. Logo após, em várias reuniões, nós fizemos uma discussão e que precisava ter um posicionamento de colocar para além do estágio, mas de colocar com relação, principalmente quando o ministro faz um prêmio, né, para as universidades que voltarem. Então, a nossa posição é essa, mas não só da gente pensar, além da suspensão do calendário acadêmico, é fundamental a revogação da emenda constitucional número 95. É fundamental pensar a educação como direito e não como negócio. É fundamental a defesa do trabalho intelectual, docente e discente, com autonomia e condições de trabalho. Não dá, gente, para pensar que eu vou escrever um texto, aí eu estou em casa direto, aí vou escrever vários artigos. Não, porque eu tenho meu filho, eu tenho meus pais, eu tenho meu companheiro, eu tenho minha companheira, eu tenho toda uma demanda que vai me absorver e que, na verdade, eu não vou conseguir, eu não estou o tempo todo disponível para a produção. Então, isso é uma das questões. A questão da autonomia universitária, né, com financiamento público, que há muitos cortes, ano passado a gente viu isso bastante, e o SUS 100% público, estatal, gratuito e de qualidade. Então, quando a gente vai falar do trabalho remoto, é fazendo toda essa relação. Hoje mesmo eu recebi uma ligação, na verdade, uma mensagem,
porque o HU daqui, as residências estão precisando de 10 assistentes social, a EBSER, né, não vai contratar, coloca a impossibilidade, e de querer uma articulação com a Faculdade de Serviço Social, né, porque, inclusive, das minhas residentes, 2 estão afastadas com suspeita de coronavírus. Então, veja, é um momento muito, muito, muito delicado e que a gente precisa entender que nós não estamos em condições, entre milhares de aspas, normais. Então, a gente precisa entender que são outras condições de trabalho e condições muito piores. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma feira no supermercado. Quando eu chego, para dizer igual cearense, eu vou fazer mercantil. E aí, quando eu chego em casa, eu tenho que lavar tudo. Isso são horas, gente, fora no mercantil. Porque tem uma pessoa andar perto, aí você vai, arrudeia, primeiro vai pegar outra coisa para não chegar perto, né? Porque exatamente para você nem transmitir e nem também receber esse vírus. Então você tem toda essa ideia. Chega em casa, veja quanto tempo. Uma feira que você ia, pegava, jogava as coisas no carro, chegava em casa, jogava ali, às vezes guardava quando não dava tempo, mas agora não, é um outro. Tudo que a gente está fazendo, se a gente sai em casa para resolver qualquer coisa, quando volta tem que tomar banho, tem que organizar, fazer todo um processo de higienização. Então, é diferenciado. O nosso tempo, em tempo de pandemia, é um tempo diferenciado. Ou a gente entende isso, ou então a gente vai ter um momento de estar se cobrando e surtando diante disso, né? A gente tem que se preocupar com a nossa saúde mental. Não é fácil você não poder sair de casa. Isso é algo que é exatamente... E aí o Ceará, né, Fortaleza, vai começar agora da questão do lockdown. Então, assim... São coisas que isso mexe com a subjetividade da gente. Então, é importante a gente pensar isso. Nossos alunos, né? Como estão nossos alunos? Né? Que condições ele tem? E quantos deles estão trabalhando? Porque eu tenho muitos alunos que trabalham no centro. O centro aqui de Alagoas, de Maceió, está aberto. Então, assim, é importante a gente entender que esse tempo é um tempo diferenciado. E a gente tem que criar estratégias para que a gente possa, nesse tempo, poder construir coletivamente alternativas, né, momentos coletivos para que a gente não possa também estar se afastando. O isolamento, ele é social, como diz, né? Até fizeram uma chazinha do Max, né? Trabalhadores e trabalhadoras do mundo unidos a 1 metro de distância. Então, assim, nós não podemos perder essa conexão de classe, nós não podemos perder essa conexão de organização política. Então, nós precisamos entender que agora nós temos outros espaços de militância. Nós temos que reaprender nesse momento, inclusive aproveitar para reaprender a transgredir essa lógica neoliberal, a transgredir essa ordem societária capitalista, racista, heteronormativa e patriarcal. Eu acho que esse momento é também um momento de reflexão. Veja, para as mulheres que nunca se perceberam exploradas, talvez agora elas comecem a se perceber bem mais. Porque são elas que estão na linha de frente do trabalho, porque 80% das enfermeiras são mulheres, as assistentes sociais que estão não só na saúde, mas as que estão na assistência são, grande maioria, mulheres. Então, assim, é um momento também para nós, mulheres, começar a pensar sobre esse projeto feminista, que é muito mais do que uma guerra de sexo e é muito mais do que pensar a questão da mulher, mas pensar na humanidade, pensar na emancipação humana, porque o projeto feminista, ele não pensa só a emancipação política. A emancipação política é um momento, é uma das bandeiras, mas o nosso objetivo, o nosso ideal é a emancipação humana, é essa igualdade, essa justiça. Mas isso não está acontecendo. Tanto que não está acontecendo que, por exemplo, quando a gente vê, principalmente hoje, a violência doméstica, como ela vai se expressar, né? Que a gente vai ver, deixa eu ver aqui, que eu tinha até colocado aqui para vocês, que eu queria dizer, 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos. Uma mulher é vítima de estupro a cada 9 minutos. E 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada 1 dia. Esses dados eram antes da pandemia. Com a pandemia, por exemplo, aqui em Alagoas, nós estamos recebendo na justiça, por dia, das mulheres que conseguem sair de casa, nós estamos recebendo 2 pedidos de distanciamento do companheiro. Então, gente,
essa pandemia ela está expressando que esse processo, esse sistema capitalista neoliberal, ele não dá conta da realidade, ele não é mais possível. É claro que ele pode se reinventar, mas e se reinventando apenas com nova roupagem, mas a essência continua a mesma. Então, eu penso que nesse momento é o momento da gente refletir que essa sociabilidade capitalista, patriarcal, racista e heteronormativa não nos cabe mais. Então, essa exploração... Então, veja, quantos de nós estamos, principalmente quando a gente pensa as empregadas domésticas, né? 70% do trabalho doméstico é realizado por mulheres. E aí, quando a gente vê, por exemplo, Belém, que coloca, que fez, né? Incluindo como o serviço trabalho essencial, o trabalho doméstico. Gente, nada mais é isso do que a casa grande senzala. É ainda a reprodução de um racismo estrutural da nossa sociedade, de um racismo que se disfarça de uma democracia racial, que nós não temos essa democracia racial. Ao contrário, nós temos a expressão de um racismo gritante, latente, não só na periferia, mas em todos os espaços, que a gente precisa refletir sobre isso. Porque, e hoje não é só Belém, né? Belém coloca porque é estado de lockdown, mas, por exemplo, você passa aqui no meu condomínio, no condomínio de várias amigas, quando a gente está conversando, as empregadas domésticas continuam vindo para cá. Em que condições? Né? Então, assim, e se ela não vem, como é que essas pessoas vão sobreviver? Então, isso é importante da gente refletir, né? E aí, também refletindo que como é que a gente reproduz também esse patriarcado? Como eu sempre digo, né, que, na verdade, eu sou uma feminista em construção e desconstrução, porque eu fui construída nesse patriarcado. Então, é muito difícil. Quantas vezes a gente se pega reproduzindo isso? Então, por isso que a gente precisa entender que é um processo constante. Como é que a gente está organizando a divisão de tarefas dentro de casa? Como é que a gente está fazendo isso com os nossos filhos e nossas filhas? Como é que a gente está fazendo isso com o nosso companheiro ou nossa companheira? Então, é importante que a gente não pense só no nível da abstração. Eu sou feminista, mas como é que no cotidiano, na relação lá, como é que eu estou vivenciando essas relações? Em que momento eu estou fortalecendo esse patriarcado, esse racismo, essa heteronormatividade, e em que momento eu realmente estou no enfrentamento. Então, são questões importantes que estão se acirrando. Não é que isso nunca existiu, está sendo mais acirrado, está sendo mais posto. E eu sempre digo para todas as minhas amigas, para todo mundo, vamos escutar. Por onde é que a gente está vendo muitos casos de violência? Pelo Twitter. Porque as mulheres estão pedindo socorro pelo Twitter. Por quê? Veja, a gente tem que ficar em casa, fazer o isolamento social para sobreviver. Contudo, para muitas mulheres, esse isolamento social não garante a vida. Ao contrário, garante a morte. E pensar que o Covid ele vai passar. Mas a violência contra a mulher ela só vai passar se a gente realmente tiver essa postura antipatriarcal, antirracista, anticapitalista e anti-heteronormativa. Senão, a gente vai continuar, a pandemia passa, mas a violência vai continuar como sempre esteve no cotidiano da sociedade brasileira e também mundial, né? Alguns comentários aqui, várias pessoas elogiando tanto a live anterior como agora, com a Andréia, a Virgínia, Márcia Assunção, que também foi da ABEPS, inclusive ela comentou, Andréia, em relação ao que você tinha falado antes, os estágios não obrigatórios estão convocando os estagiários por serem remunerados. E a posição oficial da ABEPS tem sido muito forte para defender os direitos dos estagiários ao isolamento social. Estou lendo aqui. O Nayan colocou, né, o STF derrubou essa questão das domésticas em Belém, né? A Daniele ressaltando isso que você colocou, né, que o isolamento ele intensificou a violência contra a mulher e veja bem, aqui
no Ceará, aconteceu um feminicídio triplo. Não sei se você viu. De um homem que, por conta da crise, da pandemia, ele ficou desempregado, enfim, e eles disse que não tinha como sustentar a sua família, ou seja, seu papel de provedor. Então, para resolver o problema, ele disse que escutou algumas vozes, né, que o conduziram para, diz que a alternativa que ele conseguiu, já que ele não conseguia ser o provedor, foi de matar a mulher e as duas filhas. Né? Na verdade, a gente tem sempre uma tendência, né, principalmente a imprensa, até a justiça, que ainda há infelizmente, ainda consegue ser muito imparcial no sentido de, na verdade, bem parcial, nada neutra, de fortalecimento ainda dessa lógica dominante da sociedade, né, dessa sociedade eurocêntrica, androcêntrica, e aí que ainda você vai ver muito essas questões. E eu faço uma pesquisa aqui, que é uma pesquisa As Marias que Não Calam, né, o perfil da violência contra a mulher no estado de Alagoas, desde quando foi implementado a Lei Maria da Penha, desde 2006. E aí eu estava uma vez lá na Secretaria de Segurança Pública, porque antigamente a gente pegava os BOs, agora a gente recebe tudo eletrônico, e a gente acabava indo muito lá. E aí um repórter pediu, né, para me entrevistar, e ele falando, dizendo, eu posso entrevistar? Eu disse, pode. Eu posso fazer as perguntas na hora? Pode. E aí ele pegou e dizendo assim, você não acha que, você está dizendo aqui, está aqui sua pesquisa revelando que muitas dessas pessoas estavam alcoolizadas por uso de drogas ou qualquer outra coisa, ou estavam, né, estressados, sempre... Então essa justificativa da violência, ela é muito naturalizada. E aí eu disse para ele, eu disse, olha, eu discordo, os dados estão demonstrando apenas que muitos deles estavam nessa condição, mas não é isso que justifica. Porque se justificasse, por exemplo, ele passa o dia todo na rua bebendo com os amigos, briga por futebol, briga por política, briga por religião, briga por qualquer coisa, o garçom no final vai cobrar a conta a ele. Então, se ele estava tão louco, né, e queria bater, que está violento por causa do álcool, por que ele não bate no garçom que foi cobrar a conta? Por que ele não bate no amigo que se discordou dele ou que eles tiveram alguma briga? Não, ele espera para bater na mulher, porque a lógica é da mulher, né, na sua mulher e nos seus filhos. Então, essa questão não dá para a gente naturalizar e dizer, porque está com problemas, né, está com sem ver perspectiva. Então, você tira a sua vida, mas aí ele vai tirar a vida exatamente de quem pertence a ele. Porque essa ele acha do pertencimento. Né? Então, assim, é importante a gente refletir sobre isso. Uma vez eu fui na delegacia e tinha lá um homem preso e ele gritando, doutora, vem aqui. E aí a delegada disse, André, vai lá. E eu fui, né? Aí, quando eu estava lá, ele dizendo assim, doutora, me tire daqui, eu não fiz nada, doutora. Eu disse, você não fez nada? Por que você está aqui? Doutora, eu bati na minha mulher, mas não foi na mulher de ninguém, não, foi na minha. Ou seja, na cabeça dele era tão natural que ele não deveria estar ali, porque ele não bateu na mulher do outro, ele bateu foi na dele, e na dele ele batia. Então, assim, é importante a gente refletir sobre isso, desnaturalizar. A gente vive um processo de naturalizar o preconceito, o racismo, a homofobia, a LGBTfobia, a violência contra a mulher, a violência contra a criança e adolescente, a naturalizar a violência sexual, né? Então, que as mulheres elas têm obrigação de ter relações com o seu marido, quando isso na Lei Maria da Penha define muito claro que é estupro. Então, é importante a gente desnaturalizar. Eu gosto muito, e eu estou numa leitura, né? Estou relendo algumas partes, que é esse Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, que ela faz questões e quando você relê parece que vem outras coisas e eu
vendo essas questões, e aí ela traz na experiência dela, no processo, né, lá dos Estados Unidos, de que não era mais só as escolas de negros, mas ela dizendo como isso foi violento, e ela mostrando um outro lado. Então, assim, o que é ensinar a transgredir? É ensinar isso. É dizer para o meu filho menino que ele tem o mesmo dever com a obrigação doméstica que a filha menina. É dizer para o meu companheiro ou para a minha companheira que os pratos, eles não se lavam sozinhos. Então, é obrigação de ambos. A divisão começar, a divisão sexual do trabalho dentro de casa. Porque as mulheres, elas conseguem ir para fora, elas conseguem ir para a rua, né? Elas conseguem ir para o espaço público. Nós hoje estamos em vários lugares. Tivemos até a primeira presidenta do Brasil mulher, né? Então, nós conseguimos, vamos à lua, nós fazemos, estamos em todas as profissões, contudo, não houve esse processo dos homens entrar no espaço privado para essa divisão igualitária do trabalho. Então, esse é um processo que a gente precisa, não é obrigação nossa, é obrigação da sociedade, mas que nós, mulheres, somos sujeitos dessa luta para construir essa nova sociedade. E essa nova sociedade é uma base econômica, é uma base cultural, é uma base que a gente precisa para desestruturar e transgredir essa ordem imposta pelo capital. Então, sem essa perspectiva, a gente vai estar apenas reproduzindo e reafirmando velhas questões que a gente vai não chegar a lugar nenhum. Então, esse momento é da gente nos fortalecer na radicalidade, nos fortalecer na organização, nos fortalecer na solidariedade de classe, de gênero, de raça. Quando eu escutar a minha vizinha pedindo, gritando, é óbvio que eu não vou poder chegar lá e intervir, porque nós não temos, é por uma segurança nossa e até da mulher. Mas a gente pode chamar o 180, o 190, enfim, chamar órgãos que são responsáveis pela questão da segurança. Então, muitas vezes a gente acha que não é problema meu, não tem que meter a colher. Então, são essas questões que a gente precisa, né, refletir. Andréia, querida, estamos já chegando aqui, no instante passa, né? Há quase 40 minutos. E aí eu queria finalizar, e aí assim, eu dava outra live, né? E aí a gente inclusive pensou em tratar numa live específica sobre a questão das violências, né, de gênero, da violência contra a mulher nesse momento, inclusive pensando a condição dos próprios serviços que estão, né, também prejudicados e implicados nesse momento, né, porque, queira ou não, embora defendamos, estamos na realização do trabalho remoto e tivemos que constituir, reorganizar os nossos processos de trabalho, mas a gente sabe que em algumas instâncias, né, porque a rede, né, de proteção à mulher, ela perpassa não só os serviços, né, de acolhimento, de atendimento como CREA, Centro de Referência da Mulher, mas também as delegacias, os judiciários, enfim, inclusive instâncias que já eram complicadas anteriormente, né, e imagina agora, dava outra live, mas queria só finalizar com o tema, né, específico a gente voltar e você, né, finalizasse da mesma forma que a gente finalizou com a Mirla, né, pensando o que a pandemia, e aí pensando a formação profissional, pensando estas imposições relacionadas ao trabalho remoto, as aulas remotas que, inclusive, talvez sejam piores, né? Uma condição piorada do que a educação à distância, porque nós não fomos formados para isso, né? Nós não estamos em condições técnicas, psicológicas, né? E tecnológicas, muitas vezes, para realizar isso. E que, de certa forma, né, a realização dessa experiência se legitima
socialmente legitima, inclusive, toda uma pressão que já se tinha, né, dos grupos empresariais e do próprio MEC, que tinha uma posição, inclusive, de tornar os cursos nas áreas de humanas, em educação, né, à distância. E, de fato, a pandemia, como a gente refletia antes, ela expõe também as desigualdades educacionais, as desigualdades de classe, mas as desigualdades raciais e as desigualdades de sexo, gênero, né? Então, queria finalizar contigo, né, pensando as lições que essa pandemia deixa para a gente, no sentido da gente pensar a educação, né, e a formação profissional que a gente defende, né, e as perspectivas aí de lutas coletivas para o fortalecimento dessa educação pública gratuita, presencial, laica, né, de qualidade socialmente referenciada que está no nosso projeto de formação profissional. Veja, eu penso que uma das questões que a pandemia ela vem trazendo hoje, né, quando a gente pensa especificamente as questões das mulheres, né, que a maioria das professoras e alunas são mulheres, é entender um pouco do que a Guilhermine vai dizer sobre o adestramento positivo e adestramento negativo, né? Esse adestramento positivo de que nós somos, olha como nós somos insubstituíveis. Sem substituível, ela traz uma carga de um adestramento negativo que o que não der certo também é culpa nossa, né? Então, é importante a gente refletir sobre isso nesse tempo, porque essas demandas elas estão sendo mais duras nesse momento, né? Então, para nós mulheres, está sendo muito duro nesse momento essa cobrança, né, social e essa cobrança principalmente dentro da família. Então, o que nós temos de desafio aí? Importante a gente lembrar, e eu penso que é uma luta que a gente precisa se organizar dentro das nossas universidades, é que essa pandemia, ela traz pelo lado do capital, pelo lado da dominação, colocando de goela abaixo na gente a EAD. Então, é uma coisa que a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa não só refletir, mas resistir nas nossas reuniões de colegiado, nas nossas reuniões dentro da universidade. Porque não é só a condição da gente não estar preparado. Isso é fundamental. Cíntia, você tem assim, você traz esse elemento, ele é fundamental. Mas é porque a lógica do ensino à distância, ele não dá conta de uma formação profissional crítica, de uma formação profissional que tem uma dimensão teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo. É entender que a educação à distância, né, nesse momento, nós podemos sim continuar com atividades, com debates, mas ele não vai substituir a sala de aula. Nós precisamos suspender esses calendários acadêmicos para assegurar uma formação de qualidade para os nossos estudantes. Não adianta a gente, foi o tempo de pandemia, então a gente vai ser um ano mais ou menos. A gente vai fingir que deu algumas disciplinas. Então, é isso que a volta das universidades, do calendário acadêmico propõe. Que a gente passe trabalho, que a gente faça algumas lives, Mas veja, o meu estudante, o meu aluno, o meu estudante que está lá em Jequiá, que muitas vezes não tem acesso à internet, que não tem um computador, que o acesso à internet é super reduzido. Eu estou falando de Jequiá, que é uma cidade bem pequena, mas a gente pode pensar em inúmeras aí do Ceará. E que esse aluno muitas vezes também não voltou, ele continua trabalhando no comércio. Que ele também, naquele horário, ele não está disponível para assistir a minha aula, porque intensificou, porque a mãe, como eu fazia faxina, ela não está trazendo mais o dinheiro. Então, ele vai ter que buscar outros trabalhos, outros bicos. Então, nesse momento, eu penso que a guerra é pela sobrevivência, mas a guerra também é para que a gente não permita que
justificando as condições objetivas, justificando esse momento de pandemia, a gente queira colocar um projeto de educação que não é um projeto de educação democrático, que não é um projeto de educação crítico, que não é um projeto de educação que nós propomos quando a gente fala das diretrizes curriculares da ABEPS, né? Que é pensar o ensino, a pesquisa e a extensão. Como fazer pesquisa à distância? Como fazer extensão à distância? Como fazer ensino à distância? Como fazer o estágio à distância? Então, a gente precisa, nesse momento, ter uma postura firme. Uma postura de que a nossa luta é contra a pandemia, mas a nossa luta também é contra essa modalidade de se compreender que a educação, o processo de educação superior é apenas um processo de repasse de conhecimento. Se a gente compreende que a nossa formação ela é crítica, ou seja, é de sujeitos que aprendam a pensar, porque a gente o tempo todo tem que aprender a pensar, porque é tanta informação colocada na nossa cabeça, então essa criticidade ela não vai se dar e eu passando apenas texto para o estudante ler. Os textos são fundamentais, os trabalhos são fundamentais, mas também é fundamental o diálogo. Esse momento de sala de aula, onde o aluno possa estar levando o seu conhecimento, o professor levando o conhecimento e ambos complementando, acrescentando o processo de conhecimento de cada um. Então, não dá para a gente simplesmente... e aí, a Andrea falou agora que como essa pandemia, né, caiu como uma luva. Isso. E esse é o nosso medo. Esse está sendo... Veja, o que aconteceu com relação às áreas de humanas e ciências sociais? A questão da pesquisa. Ora, nós não fazemos pesquisa? Então, estudar a sociedade, compreender comportamentos, compreender o movimento da realidade não é pesquisa, então realmente eu não sei o que é pesquisa. Então, realmente, eu nem sei o que nós fazemos na universidade. Se realmente as humanas e as ciências sociais, elas não fizessem pesquisa, a saúde, as exatas, as tecnológicas, elas não vão ter a base de compreensão, porque qualquer pesquisa, ela se dá dentro dessa realidade, dentro dessa sociedade. Então, é importante que se estude, é importante que se conheça. Então, o tempo todo nós estamos vendo isso. São questionamentos, são provocações, mas são também posições. Então, nós precisamos ter uma posição firme. Qual é o nosso projeto de formação profissional? Como a gente compreende a formação profissional? Então, a EAD, ela vem como forma estratégica, se aproveitando desse momento, né? E aí a gente precisa pontuar e colocar realmente as questões como elas são. Não dá para a gente pensar que a educação, a formação profissional de um assistente social, como de qualquer outro profissional, ele vai se dar de forma à distância, né? Sem o contato, sem a relação professor-estudante, sem a vivência dentro da universidade, a vivência com outros estudantes, a vivência no movimento estudantil, a vivência com os movimentos sociais. E isso só é possível se a gente tiver o tripé ensino, pesquisa e extensão. E esse tripé só existe dentro de uma formação sólida, presencial e de qualidade. E pública, principalmente. Andreia, querida, saudades de você, de um abraço apertado, um beijo, de um copo, um brinde, né? Mas espero que logo mais estejamos juntas. Mais uma vez, eu agradeço a tua sempre disponibilidade com o CREI Ceará, né? Continuaremos aí na próxima gestão. Agora a Andreia vai ser também, né? Vai estar no CREI Alagoas, não é isso? Isso. E na ABEPS. Queria, antes de finalizar, gente, dar aqui alguns informes. É que essa live vai ficar gravada e quem fica por 24 horas aqui nos stories, mas a gente também vai subir lá para o canal do CRES no YouTube. Então, quem perdeu, né, essa conversa aqui maravilhosa com essas grandes companheiras, Mirla e Andreia, né,
vai estar disponível lá no canal do CRES no YouTube. Convidar todas e todos para amanhã, às 19 horas, vai ter uma live rapidinha com a Leiriane, que é o lançamento do nosso Observatório Covid-19 do CRES Ceará, que é um hot site específico, né, para esse diálogo com a categoria profissional no momento de pandemia, onde a gente vai, né, lá vai ter um canal para vocês denunciarem, nos comunicarem sobre as condições éticas e técnicas de trabalho e de biossegurança. Vai ter um espaço onde a gente vai visibilizar as experiências exitosas do Serviço Social Cearense no combate à pandemia, inclusive vocês, assistentes sociais, poderão nos enviar essas experiências que vocês consideram exitosas, tanto em vídeo como em PDF, relato de experiência, que a gente vai visibilizar lá no hot site. Tem um espaço específico relacionado às orientações técnicas para o exercício profissional no contexto da pandemia e também um acervo digital para consulta. Então, convido a todas a estarem aqui amanhã às 19 horas para a gente apresentar esse canal, mais um canal de comunicação do CRES Ceará, né, com vocês, e dizer que dia 15, dia do e da assistente social, esse ano nós não teremos o tradicional seminário comemorativo ao dia do e da assistente social, respeitando o isolamento, né? Enfim, a gente vai acompanhar a live do Cefes, né, que vai ser dia 15, às 14 horas, né, que vão ter duas mesas. Uma primeira mesa com a atual presidente e a futura presidente do Cefes, Josiane e Beth Borges, e a segunda mesa, Crise, Pandemia e Trabalho da Categoria, com a professora Elaine Berg, com a Kelly Melati e a Roseli. Tá certo? Bem interessante. O CRES Ceará vai acompanhar a live do Cefes, que é esse seminário unificado, mas como a nossa live CRES em Casa, né, é nas quintas-feiras, dia 14, a gente vai estar fazendo uma CRES com o tema do seminário desse ano, que é Serviço Social em vários espaços, sempre com a população conheça e valorize essa profissão, com a atual presidente do CRES Ceará, Leiriane Araújo, e Criseuda, futura presidente do CRES Ceará, e a gente conta com vocês, tá certo? Andréia, mais uma vez, muito obrigada. Vamos aprender a sorrir com os olhos. Vamos aprender a usar a nossa máscara, né? Adorei. Inclusive, não é que a máscara não nos cale, mas que a gente pode criar alternativas da nossa fala, né? Fora Bolsonaro, é impossível a gente pensar que esse desgoverno ele continue, né, diante de tanta perversidade, de tanta morte. É um governo da morte e nós somos a favor da vida. Então, fora Bolsonaro, muito obrigada, Cíntia. Parabéns ao CRES e vocês arrasam sempre. Obrigada, Andréa. Fora Bolsonaro e afaste de mim esse cálice, né? Beijo, gente, no coração de todo mundo. Bom fim de semana. Que é daqui a pouco.